Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Aí chegou ramelando. Aí já começa assim, dando risada. Mano, irmão, se vocês vissem os bastidores disso aqui. Hoje tá Jesus amado, viu? Hoje só oração, viu? O problema de tudo isso aqui, sabe o que é, gente? É o nosso diretor hoje. O nosso diretor. Soltou o cabo lá, ó. O nosso presidente aqui falou, não vai ter live. Não vai ter áudio, não vai ter nada. Irmãos, desculpa aí o transtorno, essa palhacice toda aqui. Não, como eu sou mais crente... Fala. A gente gravou 10 minutos sem funcionar. Tava falando não tava com passando ninguém pra ninguém. aqui. Mas tá bom. Pelo menos a gente já sabe por onde ir, tá ótimo. Achando que tava transmitindo, achando que tava online, e tava tudo certo. Aí nosso diretor nos derrubou. Não tá, não. Vou te contar, viu? Ele deu um aviso Hoje assim, não tem cachê, viu, Lucão? Boa noite, você que está conosco, chegando para mais uma quinta-feira de edificação. Olha, que irmão tá quente demais. Deus abençoe sua vida, minha irmã, meu irmão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite, meu amigo ilustre Renato e Wagner. Pra seguir o que a gente já gravou. Aquela hora foi o Renato primeiro. Agora tem que manter. Mantém. Tava legal, mantém. Mantém. Vai, cumprimento o povo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Hoje esse negócio aqui tá bagunçado, hein? Vai ficar bom, hein? Eu vou dizer pros irmãos o que tá acontecendo aqui, viu? Nós que somos crentes... Deus só um sal grosso para aliviar esses cabos aqui. Misericórdia, né? começou. Misericórdia. É nada. Boa noite, Wagner. Boa noite, graça e paz para vocês. Agora baixou o Espírito de Deus, entendeu? Ô, glória! Aqueles irmãos daquela igreja, né, que fala desse jeito. Mas tudo bem, graça e paz para os irmãos, para as irmãs. A gente começa assim mesmo, descontraído, mas a gente tem o que compartilhar com vocês hoje, assim como Deus tem sido bom e gracioso com a gente, né? Todas as quintas-feiras, né? Eu falei que achava que não ia dar 3 episódios, hein? É verdade. Ele falou assim pra gente. Tá bom demais. Que coisa chata, né? Esse tema chato. Será que vai rodar um e olhe lá? Foi o que ele disse pra gente, não foi? Muito bom estar com vocês aqui. Rendeu. Vamos tá rendendo. Agradecer a Deus por esse dia, por esta oportunidade que todos nós temos de estarmos reunidos, nós aqui, vocês aí. É muito bom poder partilhar do texto bíblico, né? E permita-me fazer essa oração. Que Deus nos... Tá seguindo o roteiro até. Ele consegue. Permita-nos, vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de nós nos encontrarmos, estamos juntos, podendo partilhar da sua boa palavra, Senhor. Amém. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão conosco aqui, Senhor, participando deste encontro em que nós vamos, ó Deus, crescer no entendimento deste tema tão importante e tão difícil, Senhor, para o nosso tempo. Pai, amém. Abençoe aqueles que estarão conosco em outro momento e nós queremos aqui te agradecer pela vida, Senhor. Amém. Obrigado. Por essa oportunidade que nós estamos percebendo o quão gracioso e misericordioso o Senhor tem sido em cada momento da vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nós te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, oramos 2 vezes hoje. 3, né? Que nós vamos encerrar depois. Vamos orar a terceira. Olha só isso. Hoje nós vamos dar sequência a essa tão difícil caminhada imposta no imaginário do nosso irmão Wagner, que não teria sucesso e não prosperaria 3 encontros. Sim, isso aí. Mas aqui chegamos, queridos. E confesso a vocês, isso. Porque só para você que está chegando agora, não, continua. É que nós ficamos aqui falando pro nada um tempão, sem transmitir, sem vídeo, sem áudio, sem absolutamente nada. Isso. A gente ficou aqui achando que estávamos
surfando e... Pior que a gente não estava ensaiando. Não, mas quando eu falei agora, confessa, não era para você falar de novo, é para você confessar conforme você falou na primeira vez. Okay. Eu confesso que o primeiro episódio... Eu confesso, meus irmãos, eu confesso a vocês que esse tema, que é um tema batido por todos nós que estamos na igreja há muito tempo, né? Sim. Que levanta dilemas, dificuldades, que nosso primeiro encontro... Constrangimentos. O nosso primeiro encontro foi muito enriquecedor. O nosso primeiro encontro foi muito inspirador. A expressão que você usou. O nosso primeiro encontro aqueceu o meu coração. Isso! E eu convido você que não assistiu o nosso primeiro encontro, assista, porque nós falamos sobre a origem do dízimo, nós falamos sobre essa caminhada inicial, e foi muito gostoso poder partilhar dos temas ali, né, apresentados, porque foi numa perspectiva muito cristã, foi numa perspectiva muito inspiradora, porque o texto do Antigo Testamento, a maneira com que o dízimo surge, é uma maneira de cuidado, uma maneira de atenção com os vulneráveis, com os mais... que viviam em mais dificuldades, com o estrangeiro. Então foi muito bom, né? Foi muito bom ter falado do dízimo no primeiro encontro. Sim. Pelo menos para mim, não sei quanto vocês, né? Sim, vamos seguir o script. E eu corroboro com você a ideia de ter sido uma grata surpresa, né? Porque, como eu disse, é um tema que... Eu nasci na igreja, Renato nasceu na igreja, a gente ouve falar de dízimo e oferta há quanto tempo? Desde sempre. Que é um assunto para nós, assim, batido. Superado, né? Superado. Mas que a igreja contemporânea, até hoje, tem lá os seus equívocos. E a gente sabe, a mídia está aí para isso, né? E até pouco tempo, eu comentei, a gente não vivenciou isso, mas meus pais, por exemplo, vivenciou de ter que carimbar a carteirinha para tomar ceia. A carteirinha de que você deu o dízimo no mês, você pode tomar a ceia, entendeu? Esse tipo de absurdo. Então, quando falo do tema, eu confesso que eu dei um passo para trás. Falei, poxa, falar desse tema mais uma vez. Mas foi surpreendente a gente fazer o resgate honesto do texto bíblico, compreender a importância dele no seu contexto, na sua história, lá no seu nascimento, né? A gente não deu um salto daqui para lá e julgou o nascimento dele, mas pelo contrário, a gente entendeu essa função terapêutica, essa função de cuidado do dízimo para a sociedade da sua época. A gente chegamos no episódio anterior, né, que era a denúncia profética, mostrando os profetas apontando para o erro que os sacerdotes estavam institucionalizar o dízimo e os caminhos que eles percorreram que perdeu a função de cuidado, né? Então, hoje a gente chega no Novo Testamento para ver se Jesus fala de dízimo, para ver se Paulo fala de dízimo, contribuição e oferta. Até essa parte você não tinha falado nada? Então, porque já deu aqui, pelas minhas contas, já deu quase uns 10 minutos que a gente retomou. Então a gente estava por aqui, né? Tava aqui nesse... aí a gente orou, aí eu falei, já que nós vamos começar pelo começo, não foi isso? Que maravilha. Vamos ler o texto, acho que é isso aí. Mateus 23, né? Mais alguma coisa? Só uma observação que acho que é importante repeti-la ao vivo agora, a cores. Que é importante a gente fazer essa leitura, principalmente diante das péssimas interpretações que foram feitas no texto de Malaquias, né, Renato? Importantíssima, né? Porque se colocou uma opressão nas pessoas, e aí eu convido você a assistir o segundo episódio, que é a denúncia profética, né? E ali a gente aborda especificamente o texto de Malaquias, né? Também, né? O texto de Malaquias. Mas é importante para a gente entender que ali estava sendo feita uma denúncia contra o sacerdote, contra as práticas religiosas que oprimiam as pessoas, que destruíam a compreensão de culto, de templo,
era um problema generalizado, né, Renato? E eu acho que essa interpretação ela é muito válida, positiva, e fará com que a gente não incorra nesses erros. Antes, a gente observe de maneira muito cristã o tema dízimo, né? Eu acho que é legal a gente perceber que a respeito do dízimo não se tem progressões, né? Ele evolui até no máximo, se a gente olhar para uma questão bíblica, ele evolui até no máximo Deuteronômio, mas depois ele se mantém, né? Como uma perspectiva de assistência às pessoas menos favorecidas. É uma prática, né? Então, ele era para chegar em Malaquias com essa mesma perspectiva. Uhum. Então, a gente dizima para quê? Para sustentar o levita, para sustentá-lo e não para enriquecê-lo, para sustentá-lo, e aí depois a gente cria a justiça social, né? Então, você não cria aquele desnível. Então, em qualquer momento, no Antigo Testamento, você vai perceber que não existe essa progressão. Então, aqui ele virou isso, depois ele virou aquilo. O que existe é o que sempre existiu. E ainda existe em nossos tempos. O mau uso do recurso que chega ao centro religioso. Sim. Sendo ele judaico, sendo ele cristão, sendo ele o que quer que seja. Sim. Então, ele chega para esse ambiente e o maior problema é que se recebe em nome de Deus, mas não se abençoa em nome de Deus, né? Com o que se chega. Se toma para si, né? E aí cada um faz uso da forma que quer. E aí em qualquer tempo. Malaquias era o que estava acontecendo. Uhum. Eles davam para Deus a parte ruim. O que era bom, eles pegavam para eles. Então era e é ainda uma coisa e uma denúncia contemporânea. E aí o texto bíblico, tanto o Antigo como o Novo Testamento, quando fala de dízimos e contribuições, ele é atemporal. Sim. Então nós vamos fazer uma leitura do texto, né? Começar pelo começo, né? Para ser redundante. A quinta vez quase está falando. Vamos lá, é isso aí. E aí a gente, então, definiu e escolheu Mateus 23, para saber, né? Se Jesus falou de dízimo, se ele falou de contribuição. E a gente até comentou antes, e vou comentar aqui de novo, que nós já lemos, já ouvimos que depois do reino de Deus, o tema que Jesus mais abordou foi dinheiro, por incrível que pareça. Dá uma olhadinha aí nas parábolas, dá uma olhadinha de Lucas capítulo 11 até capítulo 19, você vai ver Jesus falando de dinheiro várias vezes, né? Então, isso pode ser um outro podcast, né? Já é uma sugestão. Já estamos falando de dízimo, contribuição, dinheiro. Qual a função do dinheiro? Talvez a gente pode pensar em alguma coisa. Mas o texto é Mateus 23, que é um capítulo sensacional, que a gente já leu algumas coisas aqui nos bastidores e a gente precisa ler de vez em quando. Mas vamos lá, Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eita! Ai de vocês, bateu forte. mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Olha que interessante, ganância tem a ver com dinheiro. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Essa bateu forte, né, Wagner? Olha. Bate Só forte. não lembra da música, pelo amor de Deus. Eu lembrei do... Eu falei até errado, eu falei que era o Olodum, né? Não é o Olodum, é outra pessoa.
Mas eu lembrei da música, bate forte. Ai, não canta não faça isso, não. Deixa de fundo. Vai cantar de novo, Fernando. Não. Só pra seguir. Agora, daqui pra frente é inédito. Aí. Daqui pra frente é a gente falando de Jesus, de Paulo, de Hebreus, de Atos, dos textos que a gente vê no texto bíblico do Novo Testamento, que fala de contribuição e que fala de dízimo. Jesus falou de dízimo? Aqui. Acabou de falar, né? O que ele falou, Fernandinho? Me ajuda aí. O que ele falou, Renato? A entrevista não é comigo. Eu sou o entrevistador. Mas tem coisas interessantes para falar nesse texto aqui. Claro que tem. Hein? É desse mesmo. Vamos? Quem pra começa? ele. Vamos para ele. começa. Vamos para ele. O senhor é meu pastor. É o senhor meu pastor, né? Vai começar com outra gracinha. Quase a água foi pro microfone aqui. É legal e interessante a gente perceber o texto de Mateus, né? Que Jesus ele está trabalhando nesse momento com... ele está prestes a entrar no sermão escatológico, né? Das últimas coisas. E aí a crítica ao farisaísmo, ela agora é ferrenha, né? E aos mestres da lei, ó. Aos mestres da lei. De novo, os representantes da religião. Exatamente. O problema de Jesus sempre foi com os representantes da religião. Especialmente os judaizantes, os judeus. O problema deles sempre foi com estes. Você não vê Jesus tendo problema com outros tipos de manifestações ou expressões religiosas. Mas isso é um outro tema. Podcast. É um outro Vocês estão tema. muito criativos. Hoje. Toda hora surge um novo podcast. E isso é uma verdade, né? Jesus não teve problema com outras expressões religiosas. O problema de Jesus é com aqueles que defendiam a lei, porque Jesus vem da tradição judaica. Jesus é um judeu. É importante dizer isso. E eu acho que assim, a gente volta para o texto, né? Porque a gente já está vazando o texto, mas a gente volta. A questão era com o grupo religião, porque tinha, que nem você disse, outros grupos para além da religião. Não, para além do judaísmo, né? E para além da religião. Eles estavam dentro do Império Romano. Tinha os comerciantes, tinha, sei lá, os pedreiros, tinha que, né, chamava de marceneiro, porque o cara fazia tudo, o cara construía tudo. Os soldados. Tinha outros. Você não vê Jesus brigando com essa galera. Você vê lá no templo, né? Mas está relacionado com o quê? Com o templo. Então, a questão mesmo de Jesus é para a gente pensar, né? É com aqueles que não deveriam ter problema com Jesus, né? E aí ele vai obviamente, né, fazer uma acusação, né? Religião. Que estes que deveriam praticar a verdadeira religião, eles não praticam, antes observando muitas coisas, mas se esquecendo do principal. Mas nesse texto, acho que a interpretação está implícita, está explícita aqui, né? Vocês não devem omitir aquelas coisas ou outras coisas. Antes, vocês devem praticar todas estas coisas. Vocês devem praticar o dízimo, praticar o culto. Vocês devem praticar tudo isso, porém, deixem de ser hipócritas. Deixem de falar uma coisa e viver outra. Deixem de ensinar a lei. Vocês não podem continuar andando nessa prática. Vocês ensinam a lei, mas as fazem pesada na vida das pessoas, né, Renato? Tem tanto ai de Jesus nesse capítulo, né? Esse texto ele é legal porque ele retoma aquilo que eu havia dito, de manter o dízimo com uma determinada finalidade, né? Sim. E manter o dízimo principalmente fazendo parte dessa religiosidade judaica. Mas não fazendo parte dessa religiosidade de outra perspectiva, né? É da mesma forma. E a crítica de Jesus, que é exatamente o que o Fernando está dizendo, ele não está preocupado com a superficialidade. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão maquiando as coisas, né? Sim. Então, eles dão o dízimo de uma coisa, eles dão dízimo, mas não tem misericórdia.
É como dizer, é exatamente o problema de Malaquias. Porque qual que era o problema de Malaquias? Ele está dizendo assim, ó, eu rejeitei vocês. Foi o Fernando que deixou bem claro isso, acho que no episódio anterior. Ele disse assim, eu rejeitei vocês. Então a relação era de Deus com as pessoas. Exato. Não era que eu estou rejeitando o seu dízimo porque não é 10%, você está dando 9%. Ele está dizendo assim, o meu problema é com o que vocês estão fazendo, é a prática religiosa que vocês têm. E aqui é a mesma coisa, vocês estão tendo uma religiosidade hipócrita. E a questão hipócrita é muito interessante, porque a hipocrisia faz menção do teatro, né? Do camarada que usa uma máscara e encena alguma coisa. Então, a hipocrisia que Jesus está criticando aqui é exatamente essa. Vocês estão vivendo uma vida teatral em relação à lei, mas, na verdade, vocês têm outra vida. Sim. Vocês têm outra prática. Então, com a sequência do texto, e o Wagner falou, você vai ver que eles são gananciosos, estão usando o dinheiro e os recursos que o povo está dando para uso próprio, em vez de fazer o que a Bíblia está dizendo aqui. Vocês têm que ter misericórdia. E é legal que o próprio Jesus vai olhar para os 10 mandamentos, para a lei, e ele vai, de certa forma, dizer o que é mais importante na lei. Só que, óbvio, para o judeu, o religioso judeu do primeiro século, as leis não se resumem nos 10 mandamentos. A gente já disse isso aqui. As leis, para o judeu do primeiro século, é toda aquela organização do Antigo Testamento que consiste em os 5 primeiros livros, alguns livros poéticos, proféticos. Você tem outros livros judaicos, né? Midrash. E aí você tem a explicação, né, do Midrash, E o Talmud. o Talmud, 500... 600 e poucas leis, né? Então você tem dentro dessa espiritualidade judaica, né, outras formas de se compreender a religião, a fé, mas aí Jesus olha para esses que ensinavam no templo e vai dizer o seguinte, olha, vocês não podem desprezar os preceitos mais importantes da lei. E aí Jesus diz o que é mais importante na lei. Ele não se cala aquilo que é mais importante na lei. Ora, todos conhecem de lei. Todos sabem do que Jesus vai falar. E ele está falando para Ele está falando para a gente que né? conhece. E aí quando ele cita o mais importante da lei, os preceitos mais importantes são justiça, saúde, a saúde terapêutica, misericórdia, coisa que vocês não têm, porque quantas vezes eu quis ajudar as pessoas em dia de sábado e vocês não quiseram. Então, misericórdia e fé. Vocês deixaram tudo isso. Vocês abandonaram a justiça, a misericórdia e a fé. O que vocês praticam é qualquer coisa menos a verdadeira religião. A verdadeira religião. Então, para que observar uma coisa e não observar as outras? Então, é essa a crítica de Jesus. Vocês guardam, dão o dízimo da hortelã, do endro, e alguém vai dizer assim, tá vendo, pastor, mas o dízimo lá naquele período não é dinheiro, é hortelã, o cabeção. Vai ser dólar, vai ser Pix, vai ser... não, é o que eles tinham à disposição de recursos, o dinheiro da época, né? Se você observa, por exemplo, o chamado dos primeiros apóstolos, qual que é o dinheiro, qual que é o recurso financeiro para pagar os impostos? O peixe. Pescava o peixe, os peixes maiores eram utilizados para pagar o imposto e viviam com o restante. Então, esse é o dinheiro das pessoas que estão no campo, é justamente a hortelã, é o endro e daí por diante. Então, Jesus está condenando esses caras, dizendo, opa, para com isso. Vocês precisam entender qual é, de fato, a verdadeira lei e religião. Então, observem a justiça. E o que fica muito legal também é que
a ideia da religião também não é centrada no dinheiro, né? Fica parecendo que assim, fica naquela relação da gente ter que comprar Deus, né? Comprar as coisas. E essa relação de juízo, de misericórdia e a fé, essa relação ela é pautada naquilo que a gente faz com os outros. Então, uma vez que Deus nos dá condição, ou dá condição para uma instituição, o que se faz com essa condição? Se distribui, né, para que se alcance entre as pessoas um meio de misericórdia para o sofrimento daquele que está passando fome, que não tem condição, de justiça social, que é o juízo, e que as pessoas entendam que essa é a extensão da graça de Deus. E aí vai gerar essa fé. Então, isso que eles estavam fazendo mediante a toda esse judaísmo e essa relação de escribas e fariseus, pode ser também uma denúncia para dizer assim, olha, vocês estão invertendo a coisa aí. A coisa não está centrada no dinheiro. Deus não é mamon, né? Como o Wagner falou no começo. Deus não é mamon. Nós não estamos comprando a bênção dando dízimo e dando uma oferta. Não é aquela barganha que a gente vem falando já há um determinado tempo. Sim. Então, é de fato, quando ele está dizendo, você está engolindo o camelo e está coando o mosquito, que é muito legal. Muito legal. Essa expressão. Esse capítulo é sensacional. Exagerada, né? Eu acho muito legal. É porque eles ficam analisando os textos bíblicos e pontuando e acrescentando leis e fardos e entre outras coisas, mas estão engolindo o mosquito, que é não praticando e não equalizando socialmente a justiça. Então, o texto, nós temos esse texto que fala sobre dízimo, e aí nós temos, no Novo Testamento, apenas 2 textos, né, nos Evangelhos. Perdão, 2 textos nos Evangelhos, porque se repete Lucas, né? Lucas, ele vai falar a mesma coisa. A mesma coisa no capítulo 11, né? Na verdade, eu acho que ele omite, o evangelista Lucas, desses preceitos mais importantes, ele cita 2 só. Okay. Mas é a mesma coisa, ele está relatando o que Jesus fala. E aí nós temos o outro texto que fala sobre dízimo, que é Lucas 18, de 9 a 14. Então nós temos mais uma referência tratando sobre dízimo, né, Wagner? Sim. Abre aí, que eu estou no celular, peraí. Olha, esse do Mateus é sensacional. Quando Jesus fala da justiça, da misericórdia e da fé, da fidelidade, e ele lança a luz, ele fala, isso é mais importante. Né? Vocês estão criando tanta regra, rapaz, vocês já criaram o tal do Talmud aí, né? Isso é posterior, a criação é depois. Mas Jesus é Deus. Mas eles já discutiam tantas coisas, que Jesus fala, vocês priorizam a lei, vocês priorizam o legalismo, vocês priorizam o fundamentalismo da letra. A letra ela não é rígida, ela está aí para a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Vocês perderam o principal. E isso é interessante da gente pensar, né? Quanta gente já não passou por nós, pelas igrejas evangélicas, e faltou justiça, faltou misericórdia, né? Faltou o ensino sadio da fé. Não só financeira. Né? Não, exato, faltou. E muita gente hoje, a gente vinha conversando, né, Fê? A gente veio do trem junto agora, e o Fê falando de alguns colegas que estão fazendo doutorado com ele na perspectiva, no desejo de reencontrar significado e resposta para algumas questões da fé e de pessoas que... Doutorado. Então, para você ver, pessoas que tiveram seus dilemas, seus desafios pelo caminho, suas decepções, e que e a gente sabe que muitos encontram no caminho pessoas legalistas, fundamentalistas que querem impor algumas regras e alguns entendimentos a goela abaixo, sendo que a gente não consegue dialogar, não consegue
buscar uma leitura em conjunto, que nem a gente faz aqui, né? Então, o que Jesus está falando ali? Vocês já falaram. A prática é boa, a lei é saudável, foi muito bom, foi bom e é bom. Só que ela tem que ser útil para a execução da justiça, que é o que o Renato falou, justiça social. Então, a gente prega Jesus como verdade, como uma pessoa que de fato ele é a verdade. Só que, por exemplo, você olha o islamismo não são todos que dão dízimo lá. Eles praticam dízimo, sabia? Praticam. Só que não são todos. Quem pratica o dízimo no islamismo? Os ricos. Os ricos têm a obrigação, pela lei deles, de contribuir. E os pobres não. Pelo contrário, os pobres recebem. Para que haja justiça. Então, olha que... E contribuem muito. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Então, a gente, como cristão, a gente tem que olhar para isso, saber que uma igreja, que uma instituição religiosa depende da generosidade, depende de contribuição. Da onde vem? O dinheiro para pagar a luz, a água, telefone e pagar todas as despesas. Mas vem da generosidade, da gratidão, do reconhecimento de que eu faço parte do reino de Deus e, fazendo parte desse reino de Deus, eu sou promotor da justiça, da misericórdia e da fé. Então, e não promotor de si mesmo, que é o texto de Lucas 18, que é a parábola do fariseu e do publicano. Acho que a gente nem precisa ler, sim, porém é uma ideia lá do texto, que o publicano e o fariseu estão dentro do templo, o fariseu bate no peito e começa a orar em pé, dizendo, olha, eu jejuo, eu faço isso, eu dou dízimo. De tudo que eu ganho. De tudo que eu ganho. E não sou que nem esse publicano. Lazarento aqui. Mal acabado. E aí o publicano vai... corrupto, ladrão. Vai dizer, olha, tem pena de mim, que sou pecador. Então você percebe então que o dízimo ele estava na prática dos religiosos. Do fariseu que ostentava, né? Do fariseu que ostentava. Aí a percepção desses religiosos é que quando eu pratico o dízimo, então eu estou praticando, estou andando de acordo com a orientação bíblica, da tradição, da lei. Mas não é isso, não é somente isso, porque eu estou me esquecendo das outras coisas. Sim. Então, a dimensão do dízimo, no Novo Testamento, ela continua tendo uma dimensão de atender, de alcançar pessoas a partir de um coração que compreendeu a manifestação bondosa de Deus em todas as obras da vida. Esse é o ponto. À medida que eu compreendo tudo isso, eu transformo o meu culto em oferta, em serviço, inclusive com dinheiro. Sim. Inclusive com dinheiro. Então ele entra nesse aspecto, o dinheiro no Novo Testamento, ele entra nesse aspecto da gratidão que se pratica dentro da liturgia do culto. Na vida. Na vida. Entra na gratidão de reconhecer que tudo que eu tenho porque Deus tem me dado fôlego de vida, porque Deus tem me abençoado. Vamos resumir a conversa. E eu reconheço que a vida para mim é dádiva divina, é graça divina. E eu, sendo parte do reino de Deus, posso abençoar, né? Essa semana, parênteses, Elon Musk comprou a plataforma lá, Twitter. Quantos bilhões? 6 bilhões. 6 bilhões, eu acho que é isso. Cara, é muito dinheiro. Que seja, eu não lembro o valor exato, dá um Google aí que vocês vão descobrir já. Eu só sei que especialistas já fizeram o cálculo, dizendo que se esse dinheiro fosse investido para exterminar a fome no mundo, exterminaria a fome no mundo. E o cara gastou essa grana, porque ele tem essa grana acumulada, para comprar uma plataforma
de internet aqui, de comunicação. Vai gerar quanto mais para ele, né? Cara, pensa nisso. Se a distribuição de renda fosse justa, se não tivesse concentrado na mão de Elon Musk no mundo, cara, não teria fome. Por quê? Porque o que Deus criou se autossustenta, tem comida para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem recurso. Deus. E aí nós compreendemos isso. E é essa compreensão que nos leva a contribuir. Só que aí os cristãos, Renato, Wagner, eles entram numa dinâmica que está alinhada com esse espírito. Porque Deus, de fato, criou recursos para todo mundo. Deus criou recursos para todo mundo. Só que, como eu faço parte desse mundo, desse sistema, eu também quero enriquecer. Eu também quero me enriquecer e não estou nem aí para as necessidades dos outros. Não estou nem aí para a necessidade de uma comunidade. Não estou nem aí, onde já se viu, pegar o meu dinheiro e dar... 44 bilhões. Distribuir, partilhar com uma igreja, Wagner, com uma igreja, Renato. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas não faz sentido por quê? Por conta dessa paixão. A gente não bate no peito, as pessoas não batem no peito, dizendo, olha, sou dizimista. Mas elas batem no peito de outras maneiras, negando a bondade de Deus e se tornando tão fariseus quanto esses fariseus aqui dos tempos de Jesus. Sim. Eu acho que faz ao contrário, né? Microfone aí. Faz ao contrário, dizendo assim, não, eu não dizimo mesmo não, porque eu não quero. É eu que trabalho e tal, coisa desse tipo. Então eu acho que a relação que o texto mostra pra gente é que o dízimo, ele não pode, o dízimo, a relação que a gente tem com o dinheiro, ele não pode estar no centro da nossa relação com Deus, na questão de barganha, mas ele também não pode estar fora da nossa relação com Deus. Uhum. Porque o que Jesus está dizendo aqui, no capítulo 23 e 23 lá de Mateus, é que você tem que fazer isso, mas não deixa aquilo lá fora. Sim. Então, a nossa relação, como o fariseu aqui, primeiro, não ser hipócrita, né? De forma alguma usar essa fachada de dizimista fiel, de crente fiel, de essa fachada, sendo que a gente peca nas outras coisas. Sim. Então, não centralizar a nossa religiosidade no dízimo, mas também não descentralizar e centralizar dizendo assim, não, mas eu sou misericordioso, eu ajudo as pessoas, mas eu não contribuo de jeito nenhum. O dinheiro para mim é meu, não importa se tem muito, 44 bilhões, ou se tem R$1.000 por mês. Mas a pessoa pode ser pobre e gananciosa. A questão de como lidar com dinheiro não quer dizer de valores. Sim. Não estou falando de valores, é da generosidade de contribuir proporcional. Então, eu acho que a participação de Deus na minha vida, ela também está centralizada na forma que eu me relaciono com o dinheiro e na forma de fazer parte do culto à minha contribuição. Sim. Como gratidão e como celebração, dizendo assim, o Senhor tem me dado sustento, tem cuidado da minha família, e nós podemos aqui participar dessa graça, ajudar a nossa comunidade e também ajudar pessoas que precisam. E isso é legal que você falou, viu, Renato? Que a questão do orgulho, da avareza, da cobiça, da ganância, ela não está relacionada com quem tem muito ou com quem tem pouco. É óbvio que quem acumula muito, tem muito, a tendência a elevar o dinheiro à categoria de Deus Mamon é muito maior. Sim. Mas há pobre, ganancioso, avarento, e há rico generoso, que contribui com alegria, com generosidade, que compreende que tudo é de Deus, o reino é de Deus, e ele quer fazer parte desse reino de Deus, quer manter uma igreja, ajudar a manter uma igreja mesmo, para pagar água, luz, telefone, todas as despesas, para sustentar pastor fora do nosso município,
igrejas do nosso ministério que não tem como se autossustentar em outros estados, em rincões do Brasil, né? Então, tem pessoas, não tem a ver com rico com pobre. Óbvio, o rico tem essa tendência. Tem uma e não sou eu, maior, não. né? É Jesus que falou. Jesus amou o menino rico lá. Uhum. Né? O mestre da Mas lei o rico. menino amou o dinheiro. Mas o menino amou o dinheiro. Ficou triste quando Jesus falou: rapaz, gostei de você, meu. Ó, falta só uma coisa. Jesus, não dá... como é que é? Ponto sem nó. Exatamente. Falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tem, dá para os pobres. Os pobres precisam comer. Aí ele entristeceu, virou as costas e deu linha. Diferente do Zaqueu. Zaqueu, Jesus não pronunciou uma palavra. Mas o reino de Deus invadiu Zaqueu. E aí Zaqueu falou: não, Senhor, se eu roubei, eu vou devolver. Vou dar 4 vezes mais. Por quê? Porque ele entendeu a lógica do reino de Deus. E ele falou assim: eu vou trocar de Deus hoje. Meu Deus era Mamon, agora meu Deus é esse aqui. Mudou minha vida. Então é isso. Eu achei interessante quando você falou. É isso, a gente tem que saber lidar com dinheiro. E lidar com dinheiro é perigoso. E essa relação aqui com o publicano é o Zaqueu, né? O publicano era o Zaqueu, não era? Zaqueu? Sim, Zaqueu era esse camarada que era o traidor do povo judeu que cobrava impostos pro romano, né? Exato. Então esse camarada aqui, ele era mal visto. É. Então é quase a mesma coisa do samaritano aqui, né? Quando Sim. Jesus diz: olha, o bom samaritano, uma coisa que soa ruim. Esse aqui é o publicano arrependido, que não seria aceito, né? Não era para ser aceito dentro da comunidade um cara nessa profissão. Não. E aí a relação com o dinheiro está muito clara, porque o cara está dizendo assim: olha, eu sou dizimista. O fariseu: eu sou dizimista. Não sou como Sou ele que rouba, que é ladrão. A relação está bem feitinha na narrativa. E aí Jesus fala: mas é ele aqui, ó. Ele que orou. Aqui, ó. Eu digo: este homem e não a outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus falou: acabou de ser justificado. Para ver que o quanto Deus não está preocupado com dinheiro. E que o fariseu ostentava como: olha que maravilha, eu dizimo. Deus não está preocupado com isso. A gente sabe da necessidade. E a gente está vendo essas palavras aqui em Jesus. Mas se a gente saltar, né, até por causa do tempo, a gente vai para Paulo. E aí a igreja começando a ser institucionalizada. E aí a gente vê Paulo trocando figurinha com os discípulos, com os irmãos, de como manusear essas contribuições. A gente vê em Atos, né, antes... A partilha, né? A partilha. Não, o que é Atos, capítulo 2, lá? 42. Eles vendiam tudo todo mundo tinha tudo em comum e não faltava nada para ninguém, né? Então, eles começaram a usufruir do bem comum porque era uma prática da religião. Né? E pensar que a igreja ela estava na casa. Dentro da casa. A igreja nasce no movimento familiar. Então, as necessidades que se tinham em relação a dinheiro são necessidades comunitárias das pessoas. É o crente lá da igreja de Jerusalém, os crentes de Jerusalém que são convertidos, que seguem agora os ensinamentos do Cristo, mas estão vivendo dificuldade porque abandonaram os seus afazeres e tal. Então, aí vem o Paulo dizendo: não, então vamos fazer uma coleta, mas antes eles tinham feito tudo isso aqui. Atos 2, 44 em diante, 42, 44 em diante. Né? E aí o Renato falou uma coisa interessante a respeito da generosidade, que então nos ensinos paulinos, que aí a gente talvez pode caminhar para vamos, que senão essa dimensão, vai ter que ter outro episódio. O Wagner pelo amor de Deus. Lá. Aí o Wagner fica doido. Chega de... eu acho que as palavras que surgem nesse ensinamento paulino, que é, por exemplo, Romanos 15, esse eu gostaria de ler apenas o versículo 27, 25 e diante, né? Vai dizer assim: mas agora eu estou de partida para Jerusalém. Aqui está falando dos planos de Paulo, né? A serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia
resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. Então, me parece que existe uma generosidade sendo apresentada aqui por Paulo na ação desses crentes em levantar uma coleta para servir esses irmãos que estavam vivendo em dificuldade. Já que vocês são participantes nas bênçãos espirituais. Que faz aquela ligação que a gente fez já, em algum bate-papo aqui, a gente fez essa ligação. Que uma vez que a gente participa na questão judeu e gentil, uma vez que a gente participa na graça que foi derramada primeiro para o judeu e depois para o gentil, então a gente agora participa ou a gente contribui com eles na mesma graça que é a contribuição financeira. Sim. E é o que ele diz aqui, não é? No meu está escrito aqui, bens, ministrar-lhes, também ministrar-lhes os temporais. Então, são os bens temporais, né? Então, a comparação com a graça que é eterna e com aquilo que é a condição financeira. Então, veja aquilo que a gente vem falando, de participar nessa graça ativa de Deus, de uma questão financeira. Não, a gente já participa na mesma graça aqui, que é o sangue de Jesus, o que Jesus fez por nós. A graça que chegou para mim ou que chegou para o Fernando é maior, então participa comigo. Me ajuda aqui na minha dificuldade. É disso que ele está dizendo, eu acho. Né? É assim, então a expressão nas palavras de Paulo, a expressão dízimo, ela não está presente. Contudo, as expressões coleta, partilha, ajuda, necessidade, são expressões presentes em todas as abordagens paulinas ou do pensamento paulino. Está presente isso aqui. Sim. Então, a maneira com que as cartas paulinas, o Novo Testamento vai encarar a contribuição, ela pode ser dividida, na minha perspectiva, no formato alegria na contribuição. Você tem que fazer isso com alegria. Aí vocês têm a gente já logo se lembra do texto que fala sobre alegria, né, na contribuição. Generosidade, liberalidade, proporcionalidade e presteza em ofertar. Então, esses pontos aqui eu levantei em ressonância, né, ligados a textos como Efésios 4, 28, 1 Timóteo 5, 16, se você depois quiser em casa observar, né, 5, 16 a 18, Tito 3 a 14, capítulo 3, versículo 14, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Esses textos, na minha percepção, Wagner e Renato, eles apresentam isso. Mas acho que o texto, talvez, aqui mais essencial, talvez seja o de Coríntios, o capítulo 9, lá que fala sobre a contribuição, para fazer isso com alegria. 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Antes da gente ler um texto, eu acho que a gente precisa também perceber, nessas questões que nós falamos de Paulo, que tem também uma questão que a gente está levando em consideração, eu acho que está faltando um ponto que eu acho relevante. Essas contribuições, elas eram para as igrejas carentes, não só em Jerusalém, mas outras igrejas, possivelmente as igrejas lá do Apocalipse, citado no Apocalipse, tem igreja lá que passou fome, dificuldade, entre outras coisas. Mas tem a figura de Paulo que recebia ofertas e contribuições da igreja. Então, essa ideia contemporânea de que a nossa oferta sustenta pastores não é criada agora. Sempre foi assim. Ela sempre foi assim. E ela sempre foi assim, uma vez que
isso contribui. O dinheiro, quando ele é bem empregado, e quando a gente não vê um cara riquíssimo igual o Fernando, assim, com 5 casas, vários carros na casa dele, viajando todo final de semana, né? Cada dia com um tênis novo de R$1.000. Nossa, quando a gente não tem uma pessoa assim, quando o dinheiro ele é bem empregado, né? empregado. É verdade, é isso mesmo, irmãos. Eu vim agora ali, eu vinha com o meu carro lotado, sabe? Tinha mais. Quantas pessoas cabem no meu carro ali? Tinha bastante, eu não sei quanto cabe, não. Tava no carro Só trem. de vagão tem uns 10, não tem? Eu falei, entra todo mundo aí. Entra todo... E o pessoal entrou. Metade saiu em Mauá, não sei porquê. Deu carona até em Mauá. Gente, é Mauá. Brincadeira, meus irmãos. Então, eu acho que é legal, por quê? Porque se você ler, principalmente Atos e algumas cartas, você vai ver que o Paulo chegava pregando em algumas comunidades, direto nas sinagogas. Enquanto ele pregava na sinagoga, às vezes, quando ele tinha algum recurso financeiro dado pelas igrejas, ele se mantia pregando direto. Quando não, ele ia trabalhar com tendas. Sim. Mas quando o recurso chegava, ele mesmo vai dizer, não me lembro exatamente aonde, mas ele vai dizer agora dá para a gente gastar mais tempo pregando e ensinando a palavra do Senhor. Por quê? Porque chegou um recurso das comunidades. Principalmente lá, aqui eu me lembro agora, a carta de Filipenses, lá com um camarada chamado... já é a segunda vez que eu esqueço o nome desse camarada. Aquele camarada que fica doente lá, que vai entregar o dinheiro para Paulo. Então, esse hábito também de sustentar os missionários, os pastores, também é recorrente dentro do texto bíblico. Então, uma vez que a gente tem na nossa comunidade, como aqui, levando em consideração, não levando em consideração a nossa brincadeira, a gente brinca porque a nossa comunidade conhece o Fernando, então você tem clareza nos custos, clareza na forma que é usada, o dinheiro que vai para o nosso ministério, para abençoar pastores, para cuidar da questão psicológica de famílias, de pastores, e entre outras coisas, a gente enxerga aonde está sendo empreendido as contribuições da nossa comunidade. Então, além de termos subsídio bíblico para isso, nós também podemos assistir, se você tem essa necessidade de ser, eu quero saber onde está indo meu dinheiro. Aqui, graças a Deus, a gente tem como fazer isso. Então, porque não existe nenhum caixa 2, não existe nada disso, daquilo que é empreendido de forma negativa. Mas a clareza, como a gente vê no Novo Testamento. A gente vê o cara dizendo assim, agora eu vou pegar esse dinheiro, vou comer com esse dinheiro, vou sobreviver com esse dinheiro e vou continuar pregando. Você não lembrou do nome, porque é um nome bonito, rapaz. Eu fui ver aqui, eu não lembrava também, não. Eu veio na minha cabeça Tíquico na hora, mas eu falei, é o Epafrodito, rapaz. Como é que vai lembrar, né? Difícil lembrar, meu. Agora, Wagner, tem um texto, se você pudesse me ajudar, você está com a NVI, né? Sim, na sua leitura. Sim, senhor. O texto de 2 Coríntios 9, 7, ele é um texto importante... Porque as pessoas... o Renato já estava nele. As pessoas fazem confusão na leitura desse texto, não faz? Sim. Não, o Fernando tem que responder o que ele falou semana passada, não foi? Sim, ele que eu quero saber no Novo Testamento, quem semeia pouco, colhe pouco. O que é que ele quer dizer com isso? Faz uma pergunta retórica para você. Agora mesmo. responde. Ô, Fernando, que texto? Vamos ler o texto de 2 Coríntios? Eu leio. Mas esse texto nós vamos ler ele e falar aqui, mas é interessante a leitura do capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios. E também o capítulo 16, o desfecho dele da 1 Coríntios 16 também. Legal, Paulo fala. É legal ler esse 16 aí. Paulo fala ali de contribuição às igrejas da Galácia. Separa um dia da semana, o domingo, para recolher as contribuições. Parece que eles vão juntando, né? Dá essa impressão que vai juntando a semana, um pouquinho. Então, no cofrinho. Sim, era uma prática, tá vendo? Aí ele chega aqui e vamos ler, né? Mas o capítulo 8 e 9 é interessante. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O 6, 9... Lembrem-se,
Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aí sim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aí, Renato, o que você tem a dizer? A pergunta foi sua, filho. Responda. Mas esse texto é muito legal, porque ele fala de proporcionalidade. Esse é o tema. Porque alguns fazem a leitura de maneira equivocada. Você que está aqui me ouvindo já leu ou já ouviu alguém lendo esse texto dizendo o seguinte: olha, aqui está escrito: quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito. Então, semeie muito. Dê seu carro, dê sua moto, dê o seu moto salário. Não, Só que a grande questão que as pessoas aqui estão ignorando, que o ponto não está na quantidade que semeia, mas o ponto está na capacidade de colher. Esse é o ponto central do texto. Por quê? Aquele que proporciona a colheita é Deus. Então, se Deus abençoou aquele que semeou pouco, ele vai colher proporcionalmente aquilo que ele semeou, porque é o quanto ele tinha para semear. Ele tem uma plantação, um terreno pequeno, só que a colheita foi dada pelo próprio Deus. Então, a bênção de Deus está nisso. Opa, tive condições de colher. Glória a Deus pela capacidade de colher. Louvado seja o Senhor pela capacidade de colher. Aí vem um grande agricultor, plantou numa mesma época, ou em épocas difíceis, e ele tem um terreno grande. E aí ele plantou conforme sempre ele faz. E aí chegou o tempo da colheita. Puxa, ele colheu muito. Glória a Deus. Quem me deu a capacidade de colher foi o Senhor. Então a bênção do texto está na capacidade de colher, que vem de Deus. Ponto. Vem do Senhor. Não está na quantidade, o muito ou pouco, e sim na capacidade de colher. Aí o negócio muda de figura. Sim. Eu acho legal o desfecho do versículo 5 também, porque Paulo vem, capítulo 8, capítulo 9, falando de contribuições. Aí o desfecho aqui do versículo 5, ele fala assim, ó, então ela estará pronta, ela o quê? A contribuição que eu estou falando para vocês arrecadarem, como oferta generosa, e não como algo dado com avareza, né? Dado assim por obrigação. Por isso que mais abaixo ele vai falar que tem que dar com coração grato, com alegria, sem peso, sem obrigação. Por conta disso, simples assim. A gente faz isso de forma generosa, não importando muito ou pouco. É que o texto, né, na leitura despercebida, é essa compreensão que você vai ter. Semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Logo, eu tenho que fazer o quê? Esses logos que são fogo, né? Os filósofos já discutiam isso há muito tempo, né? E aqui a lógica não é filosófica. A lógica é essa aí que você acabou de explicar. Se eu plantar muitas sementes, não necessariamente eu vou colher muito, porque depende de quem abençoa. Depende de Deus. Então, mas na lógica aqui da colheita, e aí talvez soe, né, para quem está me ouvindo, não, pega lá, então Deus abençoou porque o cara plantou muito. Não, mas ele é um grande agricultor. Ele tinha muita semente, simples assim. Exato. E assim, resumindo, em questão de contribuição, Deus abençoa as nossas intenções, a intenção do coração na contribuição. Não é a quantidade, não é o valor, ele abençoa. Cara, nós somos brasileiros. A gente conhece o nosso povo. Nosso povo é um povo trabalhador. E não é um povo rico. Nós somos um povo pobre, esbarrando em classe média.
Nosso público, vamos falar da gente. Quantos de nós trabalham o mês inteiro para pagar as contas e às vezes não sobra? E ainda o irmão vai olhar para aquilo e falar assim, eu vou contribuir, mas isso aqui é abaixo do que seria o meu dízimo, mas eu vou tirar um valor e vou contribuir, porque eu entendo o que eu devo. E é isso que Deus abençoa. Não é se o cara está dando o dízimo do bruto ou do líquido, né? Que a gente já ouviu. Opa, não, tem que dar do bruto, não sei o quê. Isso é ganância, é avareza. Então não é isso. Deus abençoa a disposição do coração em reconhecer, né, a prática como saudável, como promotora de justiça, como promotora de misericórdia, como promotora da fé. Simples assim. E acho que o segredo do texto é o que propôs o coração. O que propõe o coração. Por isso que Deus abençoa essa intenção. Se a gente analisar a questão de dar por gratidão, talvez a gente não esteja tão grato assim com o que a gente está ganhando, né? Às vezes você trabalhou, que nem o Wagner disse, trabalhou o mês inteiro, está olhando para o seu dinheiro e está dizendo assim, eu merecia mais do que eu estou recebendo. E às vezes o cara pode pôr isso na conta de alguém. E às vezes ele pode pôr até na conta de Deus. Então ele vai dizer, vai falar, Deus, eu não estou muito feliz com o tanto que eu estou ganhando. Eu não tenho tanta gratidão assim. Então, eu acho que a disposição do coração ela precisa ser bem pontuada. Porque se a gente dá com alegria, a gente tem que saber o que é que está motivando a gente para contribuir. Então, as formas de reconhecimento, eu acredito que eu não ganhei como eu gostaria de ganhar. Eu trabalhei muito, mas não chegou onde eu chegaria. Por exemplo, quem trabalha com meta de loja, eu digo pela minha própria mulher, você tem uma meta para bater, você trabalha. Se você não bate aquela meta, você não tem aquilo que você esperou ganhar um mês. Exato. Porque só ganharia se você batesse a bendita da meta. Então você não bateu, mas você bateu na trave. Nem sempre tem proporcionalidade. Não. Então, às vezes, a pessoa pode vir insatisfeita, a pessoa pode estar, mas ela olha e diz assim, não importa, não é? Eu ganhei algo, eu estou sustentando minha família. Eu poderia, como muitos de nós já passamos, eu poderia não ter nada disso que eu estou tendo hoje. Então, a disposição do meu coração em partilhar aquilo que eu tenho, estando eu tendo muito do que eu gostaria ou não tendo, porque a insatisfação também pode ser gerada a partir da comparação e da ganância. Sim. Não, mas tem muita gente aqui que tem muito mais do que eu, né? E aí vai para a proporcionalidade do quanto que semeia. Aí quando você tem um coração corrompido, você não consegue repartir o que você tem. Quando o seu coração está corrompido, quando o seu coração está desconectado, você não consegue abrir mão do que você tem. Aí é a questão do jovem rico. Você pratica a religiosidade, mas você não deixa com que os seus bens materiais também façam parte dessa sua religiosidade. E é interessante, então, que o Novo Testamento ele não vai falar de dízimo, mas ele vai falar, então, dessa contribuição. E existe uma bênção implícita em contribuir. Existe uma bênção de Deus em contribuir. A gente não está dizendo aqui, poxa, eu vou contribuir, mas não tem bênção de Deus. Claro que tem. O texto está dizendo aqui, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. A abundância não é o tanto que você está dando de dinheiro, né? Não. A farto, eu estou recebendo muito agora, vou contribuir muito. Não. A abundância é fazer parte dessa graça. Então, mantém ainda a proporcionalidade, mantém tudo isso que o Fernando disse, que ele ensinou para a gente. Mantém a mesma coisa. O que é indispensável é você perceber que a gente tem essa, como é que chama? Aquela constância da bênção do Senhor.
Deus continua com as mãos estendidas, suprindo as nossas necessidades. E nós, quando viemos ofertar com o nosso coração alegre, é porque nós temos Deus na centralidade do nosso recurso. E é o que faz aquela viúva pobre, Wagner. Sim, sabe aquela viúva pobre que deposita 2 dias de trabalho dela? Aquilo era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. E ela entendeu que ela tinha que Provavelmente ela não mendiga, né? Sim. Tava pedindo dinheiro na rua. Mas é interessante, ó, que você leu até o final do 8. Mas se você continuar lendo, você vai ver a bênção de Deus para quem contribui. É que a gente não percebe. Você acaba entrando na roda do rato e você deixa de ser grato. Você deixa de falar, Deus, ó, obrigado, porque você é o que supre a semente. Olha o 10 aí. Aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão ao que também... E o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha só que lindo. Então, tá aí. Deus abençoa mesmo. Ele tem prazer em abençoar. Deus não é bruxo, mago, sei lá o quê, feiticeiro que amaldiçoa. Esses aí que amaldiçoa. Deus não, Deus abençoa. Deus não tem prazer nisso. E é como Deus você tem prazer disse... em abençoar. Desculpa, Renato. O texto vai seguir o 12 também, é bem bonito. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então, é bem aquela relação, né? Você recebe alguma coisa de alguém, você vai agradecer quem? Você agradece a Deus. É a manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque eu estava precisando de algum recurso, o Fernando supriu a minha necessidade. Eu vou agradecer ao Fernando, falo, Fernando, muito obrigado, porque você me ajudou. Mas a gente vai render graças a quem? Nós somos cristãos, sim. Nós vamos render graças a Deus. Então, essa capacidade de administrar essa administração desse serviço, essa capacidade de administrar esse serviço de recursos que se chega à igreja de bom grado, rende graças a Deus. E a gente caminhando para pensando num desfecho, eu só queria fazer uma observação, né? Que a oração de Paulo, quer dizer, o pedido de Paulo, como você mesmo disse, é que a igreja interceda pelos ricos, por aqueles que têm condições, para que eles possam ajudar no sustento dos mais pobres, né? Então, aqui, me parece que nós estamos rompendo com a ideia de que, se você não contribuir, você estará em pecado, porque a maldição de Malaquias virá sobre você. E aí o pessoal faz um cruzamento de versículos, dizendo que quem não contribui, que nem Malaquias disse, é ladrão. Logo, os ladrões não herdarão o reino dos céus. E ao não herdar o reino ao você ser ladrão, você então vai para o inferno. E não é isso. O Novo Testamento não apresenta essa teologia. O Novo Testamento não apresenta essa proposta. Jesus nunca falou sobre isso. Paulo nunca falou sobre isso. Ser ladrão aqui nos textos das cartas paulinas, no texto do Apocalipse, não está relacionado ou tem qualquer referência em você não dar a sua contribuição. Nunca foi visto dessa maneira. Nunca foi enxergado dessa maneira. Não dá para pegar o texto de Malaquias e trazer para os tempos de Jesus, dizendo, olha, está aqui, ó, você faz errado, então você vai para o inferno. Então, essa teologia construída hoje por esses pregadores da teologia da prosperidade é uma teologia equivocada, não é bíblica. Irmãos e irmãs, vocês que se sentem coagidos, pressionados, a consciência de vocês estão sendo pressionadas por esses ensinamentos ao ponto de vocês se sentirem mal espiritualmente, emocionalmente, achando que estão pecando contra Deus. Em nome de Jesus, seja liberto disso e não se sinta preso ou oprimido a tal ponto de não conseguir relacionar a sua vida cristã e dizendo, opa, pera lá, eu sou um bom cristão. O fato de você não dar a sua contribuição pode acontecer por muitos motivos.
por muitos motivos. Entre eles, a sua incapacidade financeira de poder tirar um pouco desse dinheiro para fazer doações, porque você está passando por dificuldades. Agora, o problema do texto é o coração. O problema que o texto apresenta, que o Novo Testamento apresenta, é o nosso coração. Se o nosso apego aos nossos bens, ao nosso dinheiro, às nossas posses é tão grande ao ponto que a gente não consegue repartir nada do que temos, aí a gente tem depositado o nosso coração em bens e feito um altar dentro do nosso coração e quem é adorado nesse altar aí, Jesus vai dizer que tem nome, né? É Mamon, né? Sim. Então, eu acho que essa satisfação que o Paulo diz e essa prática generosa da contribuição, ela já é um meio de prevenir o cristão da avareza. Perfeito. Eu acredito porque ele está dizendo assim, olha, portanto, o versículo que o Wagner leu, portanto, tive por coisa necessária exortar, animar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que estejam prontos como bênção e não como avareza. Então a gente está contribuindo com alegria e não a gente está contribuindo primeiro na troca e não estamos deixando de contribuir por avareza. Olha, eu amo meu dinheiro, eu trabalhei muito para ter ele e eu não posso repartir ele para ninguém. Ou seja, eu acho que uma outra coisa que tem muito ligada na contribuição é que as pessoas têm um pensamento assim: por que eu devo contribuir para alguém que não tem a condição que eu tenho? Porque já que eu trabalhei, estudei, sou como Wagner, tenho 7 faculdades, e entre outras coisas, o cara que não faz por onde passa fome. E por que eu sou responsável por ajudar ele? Então as pessoas começam sempre a colocar justificativas para não contribuir. E aí essa justificativa tem como obra da carne maquiada a avareza. Então eu acredito que a gente trabalhar essa disposição do coração e a gente trabalhar essa questão de forma generosa é uma forma de prevenir a gente contra a avareza. E dizer assim: Senhor, olha, eu tenho dificuldade, porque ninguém vai assumir. Qual foi? Vocês são experientes com isso, mas há muito tempo. Qual foi a vez que você recebeu um irmão aqui na igreja para comunicar com você: pastor, eu sou avarento? Não. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai assumir isso. Ninguém vai dizer: pastor, olha, eu preciso ser atendido, Wagner. Tem um minuto aí, eu tenho um problema para confessar. Eu sou ganancioso, assim ao extremo. Ninguém vai confessar isso. Então eu acho que é algo que é lidar com a sua própria saúde financeira. Sim. A fim de que você não motive ou seja compulsivo financeiramente. Eu acho que isso faz parte de um exercício espiritual. A gente usou muito no começo aqui o termo religiosidade, fazia parte da liturgia, da religiosidade do povo judeu, da religião judaica. Mas trazendo para nós hoje, esse exercício que você falou de contribuição, a gente pode chamar de um exercício espiritual. Sim, né? De prevenção mesmo contra o mamon, contra a ganância, contra o ídolo. Sim. É uma maneira da gente administrar bem aquilo que Deus nos tem dado. Então, faz parte das disciplinas espirituais, é uma prática espiritual. Eu prefiro muito mais hoje o termo espiritualidade, do que religião, religiosidade, porque é o que todo mundo quer, cara. Desenvolver uma vida de comunhão com Deus. E as pessoas são generosas, gente. As pessoas são boas. E não digo só da nossa igreja, não digo só os cristãos, de modo geral. Ver os acontecimentos do dia a dia, as tragédias. Recentemente roubaram um salão aqui em Ouro Fino de uns meninos, salão de cabeleireiro. No outro dia, um monte de gente em Ribeirão se mobilizou para fazer vaquinha para comprar os equipamentos dos meninos de novo. As pessoas têm prazer em ajudar, as pessoas são generosas. Então, se a gente tiver isso como uma prática da nossa espiritualidade, isso só vai fazer bem para quem pratica. E óbvio, para quem recebe, vai dar graças a Deus, é o que o texto diz. E amém, glória a Deus e aleluia. E eu encerro na minha parte amém. Dizendo que... Eu também, glórias. 2 comentários à frase. Eu encerro dizendo o seguinte: olha, a todos vocês, irmãos e irmãs,
não deixe com que os escândalos provocados por muitos destes que pregam um falso evangelho às vezes, né, porque eles falam de uma coisa que não vivem, isso endureça o seu coração, porque talvez você não saiba, mas tem muita gente que depende do que você tem em suas mãos. Então, que esses valores do reino de Deus possam trazer paz, tranquilidade, motivação, gratidão, práticas na sua vida cristã, ao ponto de você não enrijecer o seu coração, não deixar ele duro, não somente quanto às questões de contribuição, mas em todo o restante, porque praticar o evangelho, viver o evangelho, viver as boas novas, não é só no aspecto da contribuição financeira, mas tem a contribuição do meu tempo, da minha vida, do que eu sou, do que eu tenho, sabe? Porque também tem esse outro ponto, né? As pessoas não contribuem com dinheiro e nem com a vida, porque elas não estão dispostas a absolutamente nada. E acho que a gente precisa viver esse despertamento, essa maneira de enxergar a vida, de enxergar a fé, de enxergar as práticas cristãs. E dizimar nada mais é do que esse coração que entendeu que tudo que tenho, que tudo que obtive até agora foi porque Deus me proporcionou, e eu divido e reparto para alcançar outras pessoas. Entendendo dessa forma, você vai ajudar alguém sem olhar a quem, né? Já diz os ditados populares. Então faça isso. Ajude alguém sem olhar a quem. Não contribua fazendo juízo de valores. Porque a igreja fulana faz isso. Aí você coloca todo mundo na vala comum e joga a água com o bebê fora, dizendo que tudo é ruim, nada presta, então tudo é igual. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não é certo. Não é certo. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E que você possa compreender a dimensão do dízimo na vida cristã, a dimensão do dízimo na sua comunidade. E está aí os dados da nossa igreja para que você possa contribuir. Por favor, seja generoso. Na sua comunidade, na sua igreja. Porque nós precisamos, sim, a sua igreja, esta comunidade, precisa, sim, de recursos financeiros para que nós possamos manter esse espaço e ajudar tantas outras pessoas que nós sempre ajudamos. Amém, irmão Wagner? Amém, irmão Renato? Amém. Amém. Oremos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenhamos aí uma noite de paz, uma sexta-feira também de paz, que sejamos todos guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. E final de semana estaremos aqui, cultuando ao Senhor. Esse domingo vai ser o primeiro domingo do mês de maio. Cara, e nós vamos anunciar, né? Graças a Deus. Na verdade, eu posso já falar isso, né? Que a partir do terceiro domingo do mês de maio, dia 15, nosso culto será pela manhã. Terceiro domingo do mês de maio. Vamos chegar cansado assim também, com sono? Não, você acorda bem, você é disposto, não é? Você acorda após cedo. O Dia das Mães, né? Nós vamos ter no segundo domingo aí... Dia 8, Dia das Mães. Aí no terceiro domingo, nós vamos fazer o nosso culto pela manhã com Santa Ceia. Olha, com a nossa Santa Ceia pela manhã. Uma Santa Ceia especial, um culto especial. Queremos que você faça parte conosco aí, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus. Oremos. Irmão Wagner, irmão Renato, quem Wagner, puxa a fila aí da oração? Já escalei ele. Tá bom. Pai de toda graça, bondade, misericórdia, justiça, nós oramos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus. Oramos agradecidos por Cristo, nosso Senhor. Oramos agradecidos por nossa comunidade de fé, oramos agradecidos por mais um dia, por mais esse bate-papo. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos na caminhada da vida a sermos pessoas gratas, generosas,
promotoras da justiça e da misericórdia, e tudo isso para a glória do teu nome, Jesus. Ajuda-nos a sermos uma igreja que manifeste o teu reino, que sejamos um sinal, sim, do teu reino, não só como a comunidade, mas como indivíduos em todos os lugares por onde passarmos, por onde estivermos. Que sejamos pessoas gratas e generosas. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda esta comunidade a se manter viva e saudável financeiramente, assim como ela tem sido até hoje. Viva e saudável espiritualmente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Mantém sobre nós essa sua graça, as tuas mãos estendidas sobre nós. Oramos pedindo a tua bênção sobre cada família, cada amigo e cada irmão que nos acompanhou nessa noite e que irá ouvir em determinado momento da vida, que a bênção do Senhor os alcance. Pedimos essas bênçãos, já te agradecemos, no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém. Uma boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais. Tchau, Amém. tchau.